grande percentual do volume diariamente que acontece na Bolsa de Valores é movimentado por algoritmos, e entender exatamente como esses algoritmos trabalham, como esses participantes que utilizam algoritmos operam e que vai fazer com que a gente enxergue várias janelas de oportunidade no day trade. Então nada melhor do que a gente entender. Eu trouxe para vocês hoje o algoritmo TWAP, ou uns conhecem também como TWAP, para a gente falar no dia de hoje. Eu sou Alexandre Torquato, sou operador de fluxo no mercado de ações há mais de 10 anos. Eu opero day trade diariamente nesse mercado. Aqui nesse canal eu falo exclusivamente sobre leitura de fluxo no mercado de ações, sobre day trade, sobre especulação. Já te convido a se inscrever nele e principalmente me seguir lá no Instagram. Sem delongas, bora pro vídeo. Antes de a gente iniciar essa aula, já vou pedir para você deixar o seu like aí, principalmente se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui para você receber em primeira mão todas as aulas que a gente fala sobre fluxo no mercado de ações. Então, como de costume, eu vou separar essa aula em duas partes. Primeiro a gente falar de conceitual, depois eu vou convidar vocês para a gente ir para minha tela, onde é que eu vou mostrar na prática, principalmente esse algoritmo. Pois é, na bolsa existem vários algoritmos que trabalham diariamente nela, tem vários tipos de algoritmo e o mais especial, né, o que é o mais comum de utilizar é o TWAP. Então, conceitualmente falando, o que é esse algoritmo TWAP? Ele é um algoritmo onde é que a sua execução, né, a sua tomada de posição, as suas ordens, né, daquele participante, né, de um gestor, de um fundo, enfim, de alguém que está operando no mercado ali com as plataformas profissionais da bolsa, né, ele envia aquelas ordens ali de forma sequencial. Como assim, Torquato? Como assim de forma sequencial? Então, o TWAP é um algoritmo onde é que ele trabalha tempo por montagem de posição, é tempo versus montagem de posição. Então a mesma quantidade de ações, né, de papéis que ele vai enviar num curto intervalo de tempo será repetida. Vou te dar um exemplo, ele pode enviar uma ordem de 100 papéis a cada segundo, ou seja, né, esse algoritmo vai executar 6.000 papéis por minuto. Então esse envio de ordem ele tem um padrão de tempo para poder ser enviado, né? Esse tempo ele pode ser variado, né? Tem um percentual, ou seja, não necessariamente vai ser exatamente a cada 1 segundo, ele pode ali colocar um percentual de 10, 15%, ou seja, às vezes a ordem é executada com 1 segundo, às vezes é executada com 1,5 segundos, de tal forma que dentro de um intervalo de tempo maior, né, de 5 minutos, 10 minutos, aquela quantidade de papéis ela passa a ser praticamente a mesma, ou seja, em 5 minutos ele executa, por exemplo, 10.000 papéis. Se a gente contar 5 minutos novamente, ele vai ter executado ali 9.500 papéis, 10.100 papéis, mas de tal forma que fica algo uniforme essa montagem de posição. Ok, Torquato, mas para que os participantes utilizam esse algoritmo TWAP? É justamente para não impactar preço, né? A teoria serve para isso, né? Para que eles não impactem preço, mas se caso impacte preço da menor forma possível. Então por isso que eles pegam, né? Um participante ele precisa montar uma posição aí de 1 milhão de papéis. Então ele tem de 10 da manhã até as 17 horas para poder montar essa posição, então ele divide esse tamanho de posição, né, pelo longo todo do dia, então ele vai ali devagarzinho executando 500 papéis, 100 papéis, 500 papéis, de tal forma que no final do dia, dentro daquela configuração que ele fez naquele algoritmo, essa montagem de posição acontece da forma que ele queria, diferente de simplesmente ele precisar de montar esses mesmos 1 milhão de papéis e ele simplesmente pendurar esse lote no mercado, o mercado perceber que é um lote expressivo, que possivelmente não vai ter vendedor para ele e o mercado passa na frente dessa ordem, né? Faz o famoso front running. Então, necessariamente, esse 1 milhão de papéis impacta preço. Agora, a partir do momento que esse mesmo participante começa a tomar ali 100, 200, 300 papéis, né? O mercado vai demorar a entender qual o tamanho de posição que ele está montando, inclusive às vezes nem vai enxergar esse participante. Então, muitas das vezes é por esse motivo que vários gestores, né, vários fundos, vários participantes no mercado utilizam esse algoritmo TWAP. Ok, Torquato, mas como que a gente identifica esses algoritmos? Então é essa hora que eu convido vocês para ir para minha tela, onde é que eu vou mostrar como é que a gente consegue identificar esses algoritmos, principalmente aqueles que têm uma alta frequência de execução, que impactam o preço e a gente consegue tirar algumas leituras e encaixar algumas operações dentro dele. Bora lá? Beleza, já estamos aqui na nossa tela operacional e a primeira coisa que eu quero destacar é essa ferramenta daqui. Eu até deixei marcado qual player que a gente vai monitorar. Essa ferramenta que a gente chama ela de evolução no tempo, ou também a gente pode chamar de saldo em linha. Ele mostra justamente o que a gente estava comentando, que é do algoritmo TWAP. A gente percebe essa montagem de tempo por tamanho de posição. E para que isso ocorra de forma repetitiva, a gente precisa ter um desenho linear, ou seja, a mesma quantidade de papéis
sendo construída na mesma quantidade de tempo, então ela vai provocar uma construção gráfica, né, de uma linha simétrica. Então a gente consegue ter esse acesso visual através dessa ferramenta aqui do saldo e linha ou então evolução no tempo. Vou dar uma minimizada aqui, o player que a gente queria monitorar aqui é esse player da Goldman. Vou puxar aqui o Times Trades para trás, ele começou a executar exatamente aqui, ó, em torno de... O ativo teve um leilão, na sequência ele abriu aqui, ó, negociando 200 papéis no minuto 30 com 53. Depois ele enviou novamente aqui no 31:21 aproximadamente 700 papéis, aí no minuto 31:30 100 papéis, e a gente vê que essa sequência dele começa a ser montada. Então eu só vou conseguir perceber que isso é um algoritmo TWAP se eu conseguir acelerar esse tempo, né, e ver essa construção e essa formação gráfica acontecendo. Então agora nesse horário são 11h32, vou dar uma pequena aceleradinha aqui para ficar mais fácil a gente ter essa visibilidade. Beleza, coloquei 22 minutos aproximadamente depois e a gente consegue ver exatamente o que eu comentei agora há pouco, né? Ele está montando basicamente a mesma quantidade de papéis pelo mesmo intervalo de tempo. Então a gente consegue ter essa linha simétrica, né? Tem uma variação, às vezes ele monta 200 papéis a mais, 100 papéis a mais, mas de tal forma que fica nítido que a quantidade de papéis que ele está montando ali é repetitiva. Então esse aqui é só para a gente mostrar o algoritmo TWAP, para poder a gente perceber que alguns players utilizam dessa ferramenta, né? Desse recurso que existe em plataformas profissionais. Está aqui o player da Goldman tomando esses papéis. Vou dar mais uma aceleradinha aqui para a gente concluir essa questão. De volta aqui, alguns minutos depois, mesma coisa, a gente tem essa formação gráfica aqui, né? Praticamente simétrica, na linha reta subindo, e o player da Goldman tomando aqui, né? Ele agredindo o mercado, ele não entra no book de ofertas, né? Ele não fica aqui passivo, ele simplesmente agride o book. Eu vou até reduzir o book de tamanho aqui, eu tinha deixado ele maior para ver se a gente encontrava ele no book aqui, ele não estava ali no book. E aqui no Times Trades a gente tem ele bem nítido aqui, tanto no ordem original, que mostra quem está agredindo o mercado, e também no completo, onde a gente vê quem agrediu e quem fez a contraparte. Perfeito, da Goldman aqui. Uma outra forma que a gente consegue ver é se eu colocar aqui em 10 minutos, eu vejo qual que é a posição que ele montou. 10 minutos, player da Goldman 31, eu vou colocar agora 20 minutos e ele tem que dar aproximadamente o dobro disso, vai, deu 68 quilos, então tem essa pequena variação. Vou colocar 30 minutos aqui, ele vai dar aproximadamente os 90 quilos, 96 quilos. Então se a gente vê essa questão da repetição, né, tá dando aproximadamente 30 quilos, 32 quilos a cada 10 minutos. Vou colocar o dia todo aqui para a gente ver a posição dele. Aí ele começou a montar essa posição em torno daquele horário que a gente começou a fazer esse vídeo, perfeito? Então esse é o algoritmo TWAP, quantidade, ele está comprando a mesma de forma repetitiva. Nesse caso em específico aqui, ele teoricamente ele não está fazendo preço, né? Essa agressão que ele está fazendo aqui não está impactando o preço do mercado. Agora na sequência eu vou mostrar um algoritmo fazendo preço para a gente destacar essas questões. Segue na sequência. Beleza, o outro ativo que eu separei para demonstrar esse deslocamento de preço por causa de um algoritmo é a MER3, numa data específica aqui que fica bem nítido. Então eu já deixei tudo mastigado, colorido aqui para a gente ver essas situações. Então a gente vê que um player da Nectar se destacando, cobrando devagarzinho, o preço se deslocando entre o 10,40 e o 10,32. E o player que eu destaquei para a gente acompanhar aqui é o player da Tullet. Então você vai ver nitidamente que assim que esse player começa a atuar no book, atuar no Times Trades, o preço começa a se movimentar. Agora note a frequência do Times Trades, como é que ele está, né? Uma ordem enviada, outra ordem enviada, então você consegue perceber o ritmo do mercado, né? À medida que os players colocam suas ordens aqui no book de ofertas, elas vão sendo consumidas numa velocidade que a gente está assistindo. E aí na sequência a gente vai ver quando o player da Tullet entra, né, com um algoritmo ali em alta frequência, né, consumindo exatamente agora, ele entrou com os primeiros 100 papéis, e a gente vai ver na sequência essa atuação dele. O player da Nectar para de atuar, a gente começa a ver que ele começa a ficar menos presente no book, e a gente vai ver se ele definitivamente para de atuar e fica só o player da Tullet. Então a Tullet começou a atuar agora com poucos papéis, 100 papéis, está saindo negócio a 10,30. Nessa hora a gente tira o olho do gráfico, a gente fica literalmente focado aqui no Times Trades, e no book de ofertas a gente começa a já ver uma sequência de agressão mais forte da Tullet, ó. O papel estava saindo negócio com 100 papéis, 200, olha as agressões que começaram a acontecer, ó, 7 quilos, 8 quilos, outros algoritmos já perceberam, né? 20 quilos a OBS mandou, a Tullet mais frequente, ó, tava saindo negócio a 10,30, já tá saindo negócio a 10,15, 10,17, ó, a frequência da Tullet. Vou dar uma pequena pausa aqui para poder ficar mais claro essas questões. Veja bem, olha o tamanho das ordens que a Tullet está enviando e olha a velocidade que ela está enviando essas ordens, né? Em curto intervalo de tempo,
ele agride novamente o mercado. Vamos fazer só uma comparação, ó. Ele mandou 2.200, no segundo 16 com 5 milésimos. E na sequência, no mesmo segundo 16 com 7 milésimos, ele mandou outra ordem de 5.000 papéis. Na sequência, praticamente meio segundo depois, mandou mais 7.500. No mesmo segundo, 1 milésimo depois, mandou mais 6.800. Então isso é aumento de frequência. Então é um algoritmo que ele está ali. Não posso dizer que é um TWAP porque a frequência a gente precisa medir ela mais longa, né? Eu preciso colocar um intervalo aqui de 5 minutos, 10 minutos para identificar, mas de fato, de forma resumida, o que a gente precisa saber é como é que esse algoritmo ele está impactando o preço. Então, a quantidade de ordens que entra no book de ofertas aqui não é suficiente para a quantidade que esse player está demandando. Então, aqui tem 3 kg de papel aproximadamente, 2 kg e poucos. Então, ele manda 7 kg e de uma forma que ele consome mais de uma faixa de preço. Então, quando os players vão colocar outras ordens penduradas passivas, esse player já agrediu uma quantidade de ordens muito grande. Vamos dar play novamente para a gente verificar. 6.800, 9.000 papéis, outros players percebem, né? Outros algoritmos percebem essa urgência imediata do player da TUD e entram com a frequência forte também. O player da NEC nem dá conta com os poucos papéis que ele tem e o player da TUD está aqui no 10 e 15. Aí eu já começo a fazer a seguinte pergunta. Está notável para a gente que o player da TUD que está mandando nesse preço, é ele que está impactando o preço. Na ausência desse player, né, ele para de fazer essas agressões, o que deve acontecer com o preço? Vou deixar essa pergunta no ar enquanto a gente consegue fazer e continuar essa leitura aqui. Então a TUD continua agredindo, ó, saindo negócio a 10,10, 10,30, ela negociou o início daqueles movimentos, então já está caindo praticamente 2% do preço que ela começou a atuar nesse papel, né? A MER3 aqui fazendo mínima em relação ao dia, 10,8 saindo negócio, 10,07, 10,05 saindo negócio. Eu vou dar uma aceleradinha, pouca coisa no vídeo aqui para ele não ficar muito longo, para a gente ver quando esse player para de atuar, o que acontece com o preço. Bom, de volta aqui, TUD agredindo ainda, 12,38, 10,06, 10,04, ela mandou uma ordem de 60.000 papéis e olha a sequência aqui, ó. Vamos dar uma pequena pausa para ficar mais nítido. Olha o pequeno intervalo de tempo onde é que os outros algoritmos já perceberam a ausência dela. Então, praticamente a cada 2 segundos ela estava presente na agressão, ó. No segundo 30, no segundo 36, né? Aproximadamente 6 segundos ali ela estava atuando, né? Esse intervalo de tempo, 26, 27, estava bem frequente. De repente ela deu um intervalo, ela mandou essa ordem de 60.000 papéis, provavelmente era o último lote que ele queria executar, mandou ao mercado ali, de tal forma que saiu o negócio a 0,4, e aí na sequência já ficou um intervalo aqui de 6 segundos, né? Sem sair negócio, ó. 10,08, 10,010, 10 e 12 no minuto aqui, 12 com 47. Então nesse momento, né, a TUD fez essa última atuação e que começa a acontecer com o preço, né? Ele estava distorcido ali, ele começa a voltar. Então nesse momento aqui eu já até comento, né, algum dos nossos operacionais, a gente encaixaria uma compra próximo dessa região aqui na ausência da TUD, né? Se o player da TUD entrou atuando do 10,30 até o 10,05 e ele foi o principal responsável por esse deslocamento de preço, na ausência dele, teoricamente, o preço tende a voltar. Então, só para a gente ficar bem claro, né, essa percepção visual, né, da atuação do player da TUD, através de um algoritmo, como é que ele deslocou o preço, e agora na sequência, a ausência desse player, a ausência desse algoritmo, né, daquela frequência que ele estava consumindo o book de ofertas, né, time stage ali, frenético, e agora o preço se deslocando. Vou dar uma pequena aceleradinha para a gente ver até onde esse preço começou a se movimentar. Tá lá, mas alguns minutos depois, saindo o negócio a 27, 28, saindo o negócio a 29 já. Só pra gente ter uma ideia, né? Se eu montasse uma posição ali de 5.000 papéis, né, comprando ali em torno de 10,10, com aproximadamente 3 centavos de stop, né? Então eu arriscaria 3 centavos vezes 5.000 papéis, R$150 de stop. Se eu tivesse zerando minha operação aqui nesse 10,30, estaria levando 20 centavos para casa, seria 2% sobre esse ativo aproximadamente, eu teria feito um resultado de R$1.000 somente nesse trade, simplesmente olhando o fluxo, como é que estava a atuação daquele player da TUD. Aí sai o negócio a 10,30, 10,29, estaria satisfeitíssimo nessa operação ali, stop curtíssimo para fazer um alvo desse tamanho. O algoritmo TWAP é um algoritmo padronizado, assim como vários outros que existem, né? Nós temos também o POV, temos o IS, que é muito utilizado. Eu não vou entrar em questão para saber como é que é cada um deles, talvez numa próxima oportunidade, mas só para mostrar que esses algoritmos eles estão presentes em plataformas profissionais, tanto aqui na B3, na nossa bolsa brasileira, quanto em bolsas internacionais também. Então por isso que chama de algoritmos padronizados, né? Essas
formas de montagem e desmontagem de posições que são utilizadas para eles. Como a gente viu na prática aqui, a gente consegue ver algumas situações que a gente percebe que eles vão impactar preço, então vai haver uma movimentação, né, um deslocamento de preço, onde é que a gente consegue surfar junto dessa operação. E entendendo cada vez mais sobre esses algoritmos vai fazer com que a gente entenda mais sobre leitura de fluxo, né? A gente tem vários participantes que operam o mercado, muitos deles são os que necessariamente fazem preço, e entender como é que esses participantes fazem preço, como é que eles operam, quais ferramentas eles utilizam, que faz com que a gente entenda ainda mais essas questões de uma forma mais minuciosa, né? A leitura de fluxo, como é que há esse deslocamento de preço. Então, quanto mais a gente entende os nossos oponentes, né? Os outros participantes do mercado, como é que eles operam, mais fácil a gente tem esse acesso, né? A gente tem essa previsibilidade da movimentação dos preços e aí sim a gente consegue operar e ganhar dinheiro. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se tiver qualquer dúvida, me manda aqui embaixo no campo de comentários. Se você quiser se aprofundar mais sobre leitura de fluxo, na descrição aqui eu deixei o link dos meus treinamentos. Eu te espero num próximo vídeo. Desejo bons estudos. Um forte abraço.